Ao analisarmos as milhares de questões que já caíram no Enem nos últimos anos, começamos a observar um determinado padrão. Existem três tipos de questões que caem não somente no Enem, mas nos vestibulares em geral. E se você souber de antemão quais são esses tipos de questões, você certamente chegará melhor preparado na prova. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Os três tipos de questões que caem no Enem com exemplos. Então, mãos à obra, aqui é o professor Sandro Massarani. Bem-vindos ao canal do Dominantes Online. Bem, pessoal, o primeiro tipo de questão para a gente analisar é o grupo das questões interpretativas. São aquelas que a resposta está contida no próprio enunciado, pergunta ou gráfico da questão, não necessitando de um conhecimento fora dela, mas sim de uma ótima capacidade de interpretação, seja interpretação de texto, interpretação de gráfico, de tabela. Então, vamos ver aqui três exemplos. Então, a questão interpretativa, tudo o que você precisa para resolver a questão está dentro dela. Você não precisa de fórmula fora dela, você não precisa de algum outro tipo de conhecimento que esteja fora da questão. Então, teoricamente, uma pessoa que tem uma boa capacidade interpretativa, mesmo que não esteja estudando para o Enem ou para vestibular, teria condições de acertar esse tipo de questão. É só nós treinarmos, isso é muito importante. Muita interpretação de textos, gráficos, tabelas. Então vamos aqui para o primeiro exemplo da prova de humanas, em sentido geral e fundamental. Não vamos resolver com detalhes, não, só para vocês terem uma ideia. Direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas, e tais regras têm por objeto comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Então, o tempo inteiro falando aqui da coexistência humana, dos homens entre si, que seria, então, o direito, né? O sentido do direito. Então, o sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se. Então, a resposta está no texto. Não precisa ter conhecimento de outro assunto ou outra coisa além do que está no texto. Então, a resposta aqui não é aplicação somente de códigos legais. Coexistência humana é a letra B, pessoal. Regulação do convívio social. Porque, letra C, legitimação de decisões políticas. A D, mediação de conflitos econômicos. E a letra E, representação da autoridade constituída. Isso até tem componentes que envolvem o direito, mas não estão ligadas diretamente ao texto. O texto fala da coexistência humana. A letra B, ela acaba engolindo as outras. Então, a resposta correta desse exemplo é a letra B. E como a gente já adiantou, tudo que a gente precisa para acertar a questão está dentro dela. A gente não precisa de nenhum conhecimento de fora dessa questão, a não ser uma boa capacidade de interpretação. Vamos para um outro exemplo agora da prova de linguagens, como a interpretação de tirinhas, de quadrinhos. Ideologia e internet, nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme eu cobro X. Textão eu cobro Y. E 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. A internet, charge do Arnaldo Branco, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha, é sempre importante a gente analisar a pergunta. Então, já está dizendo que a tirinha criticou algo sobre esse processo, é o quê? Quando a gente observa, então, os quadrinhos, está observando que as pessoas, a ideologia está muito ligada à questão do preço. É que a crítica do autor aqui é que as pessoas não estão mais com ideologias muito firmes, né, que dependendo da situação podem mudar de ideologia, tem a questão financeira envolvida. Então não é só a criação de memes, não é a ampliação da blogosfera, não é a supremacia das ideias cibernéticas, comercialização dos pontos de vista. Provavelmente é essa. E a letra E é banalização do comércio eletrônico. Não, a comercialização dos pontos de vista. Olha, meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Olha o preço da opinião.
Você não era da oposição no primeiro quadrinho, mudou de opinião. Então, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Então, percebam que tudo que a gente precisa para acertar a questão está dentro dela. Os quadrinhos e o enunciado da questão. Então, essa é uma questão interpretativa. Vamos para o terceiro e último exemplo de questão interpretativa, agora de matemática. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando o veículo que está atrás do outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e na mesma linha. Então, aqui temos que também olhar o texto bem. Não necessariamente uma interpretação, o texto é bem direto. Né? O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo, em função do tempo, durante toda a competição. O principal aqui é a gente analisar o gráfico, tá? Interpretar o gráfico, a gente precisa olhar e entender o que o gráfico está mostrando, não é um gráfico comum. Né? Então, a gente tem um gráfico, vamos para a pergunta, a gente volta para o gráfico. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Quando a gente observa aqui, né, nós temos o tempo e a distância, tempo na horizontal, a distância na vertical. Então, quem chegou em último lugar está aqui. Ó. Tá? Então, é aqui que representa o veículo que chegou em último lugar. Então, a gente observa esse veículo sai, aqui a trajetória dele, ó. Ele é ultrapassado por outro veículo agora, ó. É ultrapassado por outro veículo que chega uma distância antes, né, a distância aqui em cima, tá vendo? Ele não passou ninguém e chegou em último lugar. Foi ultrapassado por 2 veículos e não ultrapassou ninguém. Então, aqui a resposta correta é 0. Reparem, pessoal, a gente não precisou de fórmula, a gente precisou de nenhum conhecimento prévio, a não ser análise de gráfico e interpretação de gráfico. Tá? Então, isso é muito importante. Eu coloco esse tipo de questão dentro do tipo de questão interpretativa. Então, resumindo, o que são as questões interpretativas? Questões onde a resposta está, tudo que é necessário para acertar a questão está contido nela. A gente não precisa de nada além do que está contido nela. Nenhum conhecimento outro, como fórmula ou conhecimento objetivo da matéria. Vamos agora para o segundo tipo de questão que aparece no Enem. O segundo tipo de questões que caem no Enem são as questões conteudistas, o oposto das questões interpretativas praticamente. As questões conteudistas são aquelas que necessitamos principalmente de um conhecimento prévio. Muitas vezes são perguntas diretas com pouca margem para a interpretação. Ou seja, o texto e o gráfico vão nos dar informações, mas geralmente são informações bem diretas e nós precisamos saber o assunto, saber a matéria, para a gente poder acertar a questão. Senão, só chutando mesmo. Vamos ver 3 exemplos. Eu vou colocar até o gabarito, mas muitas dessas questões eu nem tenho capacidade de responder. Então, temos aqui uma questão envolvendo biologia. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Repare que até a linguagem é outra, uma linguagem mais acadêmica. Temos um gráfico, então, das amostras de células corporais. Células com cromossomo X, temos aqui a legenda, paterno inativado, materno inativado. Vem a pergunta, ó, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Então, temos vários conceitos de biologia. Reparem que esse gráfico, né, esse desenho, nem é muito necessário. Na verdade, é uma pergunta muito direta. E temos aqui o gabarito, seria a letra E, a expressividade variável, temos aqui o comentário do gabarito. Então, reparem, pessoal, não tem muito para onde fugir. Uma questão conteudista, a gente não tem como tentar acertar, né, como a gente tem uma questão interpretativa. Ok? Aqui tem que saber a matéria ou não. E essa, né, é uma questão bem complicada. Logicamente, tem questões conteudistas mais fáceis, porém, o padrão é o mesmo. A gente tem que saber o conteúdo. Vamos para um outro exemplo. Aqui, questão de matemática. O World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Repare que ele é bem direto. Os 2 times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas.
primeiro desses times completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre meio, né? 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então a gente tem que saber a probabilidade. Se a gente não souber, a gente vai ficar bem perdido nessa questão. Então não tem nem interpretação de textos aqui, porque o texto está só jogando informação. O que eu estou chamando de interpretação de textos a gente tem que o tipo de texto que a gente tem que olhar, entender, tentar analisar o tom do texto, o que determina, o que o texto quer dizer, por exemplo, se há um diálogo no texto, se tem a opinião do autor. Não é esse caso. Esse caso é um texto bem seco, bem direto, ele dá as informações e a gente precisa saber a matéria. Tá? Então, eu não considero esse tipo de texto um texto para a gente interpretar, porque ele é bem direto. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Então, nós temos aqui o gabarito, né, comentado, dei uma pausa antes, volto quem quiser fazer a questão. Então, é a letra C, ok? Então, é uma questão bem conteudista, bem direta. Vamos para outra, aqui envolvendo química. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho, está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, ele tem um analista neutralizou e tem um restante do texto, mostra aqui, né, o ácido tartárico. Vem a pergunta, a concentração, e a pergunta é bem direta. Concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de. Então, reparem, novamente, temos as informações, a questão das informações de forma bem direta. A gente não tem aqui, a gente não fica em dúvida no que a questão está pedindo. Tá? Então, geralmente, quando a questão é bem feita, conteudista, a gente não fica em dúvida no que ela está pedindo. A gente pode não saber a matéria, mas a gente não tem dúvida sobre o que ela está pedindo. Questão interpretativa, quando é mal feita, ela deixa muitas dúvidas na gente. Os exemplos que nós vimos foram de questões bem feitas. Mas, às vezes, temos questões interpretativas que não são bem feitas e a gente fica meio confuso. Tá? Estou assumindo aqui que as questões vão ser bem elaboradas. A gente sabe que não é esse sempre o caso. Aqui temos, né, o gabarito, reparem que é uma questão também com nível mais elevado. Então, bem conteudista. Tá? As informações aqui da questão são bem diretas e a gente tem que saber a matéria, senão a gente não vai conseguir acertar. Então, o segundo tipo de questão que aparece no Enem é a questão conteudista, aquela que precisamos de um conhecimento prévio para acertar. Tá? Não é suficiente a interpretação de texto, interpretação de gráfico. A gente tem que saber a matéria. Não tem jeito. Vamos agora para o terceiro e último tipo de questão. Vamos agora, então, para o terceiro e último tipo de questão, que compreende o grupo das questões híbridas. Coloquei entre aspas, construí esse termo. As questões híbridas, pessoal, elas representam o meio termo entre questões interpretativas e questões conteudistas. São aquelas que as informações fornecidas pela questão contêm parte importante da resposta, ela encaminha a gente. Mas precisamos, além de uma capacidade de interpretação, complementar com algum conhecimento prévio. Ou seja, o texto, o gráfico, ele encaminha a gente da parte da resposta, a gente consegue chegar quase às vezes na resposta, mas precisamos saber o assunto, saber a matéria, às vezes saber uma fórmula. Isso não significa que as questões sejam mais difíceis. Tá? Podemos ter questões fáceis, médias ou difíceis. Na verdade, interpretativas, conteudistas ou híbridas. O nível de dificuldade não está relacionado necessariamente ao tipo de questão. Há uma tendência a acharmos questões interpretativas mais fáceis, né? Até porque não necessitamos de outro conhecimento além da interpretação de textos e gráficos. Mas, como eu comentei anteriormente, se a questão interpretativa ela não é bem formulada, ela pode complicar a gente, ok? Mas há uma tendência dos alunos acharem questões interpretativas um pouco mais fáceis, ok? Então, é muito importante que vocês pratiquem a leitura, análise de gráficos e tabelas. A gente sempre bate nessa tecla. Vamos ver 2 exemplos de questões híbridas. Primeiro aqui um texto do Shakespeare, extraído da peça Troilo e Crécia, a questão do Enem. Todos os exemplos, pessoal, do vídeo são questões do Enem. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função, regularidade, sempre iguais.
Aí fala aqui, eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. É fundamental. Ou seja, o Sol está no centro. E aí ele continua, né, o texto da peça. Lá na pergunta, a descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima de qual teoria? Então, reparem, uma boa interpretação aqui de texto, a gente está analisando um texto do Shakespeare, ele fala que o Sol está no centro e tudo gira em torno do Sol. Então, o texto nos encaminhou para esse raciocínio, mas a gente precisa saber o nome dessa teoria onde o Sol está no centro e tudo gira em torno do Sol. E aí, então, entra, né, o nosso conhecimento prévio, que aqui seria a letra C, a teoria heliocêntrica do Copérnico. A geocêntrica, por exemplo, é o contrário, é a Terra que está no centro. Então, o Sol giraria em torno da Terra. O Copérnico vai afirmar que não, que é a Terra que gira em torno do Sol, hélio é Sol. Ok? Então, reparem que as alternativas falam do Galileu, falam da gravitação, né, no Newton, rotação terrestre, o Galileu, reflexão da luz. Enfim, então é uma questão aí bem meio a meio. Meio interpretação e meio conteudista. Ou seja, uma boa leitura encaminha. A gente acaba o texto sabendo que o Sol está no centro. E a gente precisa saber que isso representa a teoria heliocêntrica. Então é uma questão híbrida. Aqui temos uma outra questão híbrida envolvendo física. A questão anterior envolve história, mas envolve também, né, física. Está falando de astronomia. Né? No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao Sol. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar. A observação direta da realidade baseada no senso comum. Repare, é um texto longo, então a gente tem que entender o que está escrito no texto, a gente vai ver os diálogos. Aqui não está colocando informações de forma direta, como uma questão conteudista. Então temos que ter aqui uma questão somente conteudista, né? Temos aqui que ter interpretação de texto. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Então, o colega, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, está provado. E o colega B, eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Isso aqui para mim é importante para resolver a questão. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Então, aqui na pergunta, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão. Então, reparem, então a gente está lendo o texto, a gente analisa o texto, a gente tem que ter uma boa capacidade de leitura, estão discutindo sobre a queda dos corpos, se um corpo mais pesado cai antes, se os corpos caem ao mesmo tempo. E aí, o que explica a diferença, por exemplo, de um papel esticado, ser jogado do alto, e um papel amassado? E o papel, logicamente, amassado cair mais rápido. Então, aí que entra o conteúdo. Repara, então, que o texto deixa a gente nessa posição. A gente sabe que os alunos, os colegas estão fazendo, a gente sabe que é a queda dos corpos, porque um papel amassado cai mais rápido, um papel esticado cai mais devagar. É por causa da letra B, resistência do ar. Então, aí entra o conteúdo. O texto deixa a gente próximo, mas a gente precisa saber o conteúdo. Então, não é uma questão 100% interpretativa, não é, porque olha as outras alternativas. Peso dos corpos. As alternativas são bem conteudistas, né? Massa dos corpos, densidade dos corpos, aceleração da gravidade. As alternativas são bem conteudistas. Mas as informações dadas não são. É muito diferente das informações que nós vimos nas questões conteudistas, que são bem diretas. As informações são bem diretas. É isso aqui e agora se vira. Aqui não, a gente tem que ler, interpretar e utilizar o nosso conhecimento. Ok? Então é isso, pessoal. Os 3 tipos de questões. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Os Enems mais antigos priorizavam as questões interpretativas e híbridas. Porém, na medida que o Enem foi se tornando mais semelhante a um vestibular tradicional, as questões conteudistas começaram a cair com maior frequência. E desde então tem oscilado. Tem ano que o Enem prioriza as questões interpretativas, tem ano que o Enem prioriza as questões conteudistas,
e tem ano que o Enem é mais equilibrado na disposição dessas questões. Por isso é muito importante que você esteja preparado para todos os tipos de questões que aparecerem na prova do Enem. Qualquer dúvida que você tiver é só escrever aí nos comentários, vamos ter o maior carinho em responder. E não se esqueça, no nosso canal do YouTube temos todo o conteúdo do Enem e dos vestibulares em geral, separadinho em listas para você ter um estudo mais efetivo. Inscreva-se em nosso canal, nos siga nas redes sociais. Vamos juntos rumo à sua difícil jornada para aprovação em uma universidade de qualidade. Bons estudos e até a próxima!